Olha... Pera aí, gente. Vou tirar essa bagunça que tá aqui. Pronto. Agora sim. Olha só quem resolveu aparecer depois de um mês. Deixa eu ver se o ventilador não tá pegando um gravador aqui. Não, até que não tá não. Mas depois de um mês resolvi aparecer. Sim, estava tirando um descanso. Gente, tava desanimadíssima com tudo isso daqui, com a vida, pra falar. Pra ser bem honesta, tava desanimadíssima com a vida. Mas voltamos com um caso excepcional. Vou avisar que é grande. Vou ler porque é muito grande. Tenho 6 páginas aqui de roteiro pra ler. Espero não ficar com sede, porque ali, ó, o ventilador tá ligado. Esqueci de pegar água e é isso. Vamos começar antes que, né? E esse caso é um caso brasileiro que aconteceu esses dias, entre dezembro e janeiro. Então, quem acompanha os jornais aí da vida, com certeza vai se lembrar. Ainda bem que eu não gravei quando tudo começou, porque teve muita coisa que foi acontecendo e só agora que eu consegui desvendar. Eu consegui desvendar o resto do caso. Na verdade, eu não desvendei nada, quem desvendou foi a polícia. Mas esse caso se trata daquelas 10 pessoas da mesma família que foram mortas lá no Distrito Federal. Nossa famigerada Brasília, né? E é isso, gente, vamos começar. Como eu disse, eu vou ler aqui porque sem condições. O que parecia ser um grande mistério na cidade de Brasília acabou se tornando um verdadeiro filme de terror e se tornou a maior chacina familiar da história do Distrito Federal. Quando finalmente 3 homens foram presos envolvidos na morte e desaparecimento de várias pessoas da mesma família, um dos homens presos informou à polícia que quem deu a ordem para matar Elisamar Silva, de 39 anos, e os 3 filhos mais novos dela, Gabriel, de 7 anos, Rafael e Rafaela, os gêmeos de 6 anos de idade, foram o próprio pai das crianças e o sogro, no caso, avô das crianças, que seriam Tiago Gabriel Belchior de Oliveira e o pai dele, Marcos Antônio Lopes de Oliveira. Vocês viram que eu dei uma perdida aqui, né? Olhei pra aí, olhei pra cá, me perdi. Segundo os presos, a motivação do crime teria sido financeira. Porém, mais tarde, tudo se tornaria pior ainda. Não sei o que poderia ser pior, né? No início se descobriu que outras 2 mulheres também foram mortas no processo. Uma era a mulher de Marcos Antônio, Renata Juliene Belchior, de 52 anos, e a filha do casal, Gabriela Belchior Oliveira, de 25 anos. Isso mesmo, os presos lá, né, os bandidos, disseram que o Tiago e o Marcos Antônio que tramaram a morte das esposas, filhas, irmãs, filhos, enfim, né? Confesso que eu tive que ler várias vezes no começo para entender o que realmente estava acontecendo, porque era toda uma história muito confusa. A gente tende a não acreditar nesse tipo de coisa, mas eu realmente não queria acreditar que um pai e um irmão poderia ter feito uma crueldade tão grande com a família. Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, diz que ele e Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, receberam R$100 mil para matar Elisamar e os 3 filhos, Gabriel, de 7 anos, e os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6. A sogra era a Renata e a cunhada Gabriela, né? Durante o depoimento, o Gideon não quis falar, quem falou foi só o Horácio. O terceiro preso foi Fabrício Silva Caiedo, de 34 anos. Ele teria sido responsável por por vigiar as vítimas no cativeiro. E a polícia também disse que durante o depoimento, Horácio contou que mais 2 pessoas participaram do crime e que inicialmente eles disseram que seria uma amante do Marcos e a filha dessa mulher. As 2 também eram consideradas desaparecidas, assim como Tiago e Marcos até o momento. No dia 18 de janeiro de 2023, a Polícia Civil do Distrito Federal encontrou o cativeiro onde teriam ficado Renata e Gabriela. Segundo o delegado Ricardo Viana, de lá as 2 foram levadas do cativeiro até Unai, em Minas Gerais, onde um carro incendiado foi encontrado no sábado, dia 14 de janeiro, que tinham 2 corpos dentro. No depoimento, um dos suspeitos contou que as 2 teriam sido sufocadas antes de o carro ser queimado. Menos mal, né? Mas vai saber que essas moças... Nossa Senhora. Vai saber o que elas não passaram no cativeiro. Inicialmente, a polícia ainda não teria conseguido identificar os corpos que estavam no carro, apesar do IML afirmar que os 2 corpos eram femininos, o que veio a se confirmar posteriormente, mas que seriam sim os corpos de Renata e Gabriela.
No outro carro carbonizado, encontraram um segundo carro da família também queimado. Estavam mais 4 corpos. Esses sim foram rapidamente identificados como de Elisamar e os seus 3 filhos de 7 e os gêmeos de 6 anos. A cabeleireira Elisamar era casada, havia 10 anos com o Tiago, e ela também tinha outros 2 filhos de um relacionamento anterior, um rapaz de 24 anos e uma jovem de 18. E foi a moça que denunciou para a polícia, né? Os dois perceberam o sumiço dos familiares e foi a moça que chamou a polícia e falou que a mãe e os irmãos estavam desaparecidos. Inicialmente, a mãe e os irmãos. Testemunhas contaram que Tiago disse que teria tido uma briga com a esposa no dia que ela desapareceu e que após brigarem ela teria saído com as crianças e não foi mais vista. Ela foi no carro da família, carro esse que foi encontrado carbonizado na sexta-feira com os 4 corpos dentro. Vale ressaltar que a ex-mulher de Marco Antônio e mais uma de suas filhas, na realidade não era a ex-mulher não, essa aqui era a amante que eles falaram lá que estava participando no negócio, né? Também estavam desaparecidas até o momento. Trata-se de Cláudia Regina Marques de Oliveira. Parece que ele teve um trelelê com essa mulher durante um tempo, foi casado com ela, foi amante, um rolo danado. E Ana Beatriz Marques de Oliveira, que era filha dos dois e tinha 17 anos. Até o momento, a minha teoria, né, era até que eu fui acompanhando isso aí, ó, como diz, em tempo real. E até o momento, a minha teoria era de que ninguém estava desaparecido. Olha como a gente se engana com as coisas. E que Tiago e o pai, Marco Antônio, haviam fugido com o dinheiro da família e as amantes. Porque eu ainda não sabia que a menina, na realidade, era irmã do Tiago, né? Quando os bandidos lá na frente falaram que a amante do pai e mais uma moça, a filha dela, estava sumida, eles não falaram que era a filha do Marco Antônio. Então a gente não sabia que ela era irmã do Tiago. Então a minha teoria era de que Tiago e o pai tinham fugido com as respectivas amantes. E tudo levava a crer que eles estavam vivos, né? E que era isso aí mesmo, os mandantes do crime. No dia 18, mais um corpo relacionado ao caso foi encontrado em um cativeiro em Planaltina, cidade satélite do Distrito Federal. Esse corpo, posteriormente, foi identificado como sendo de Marco Antônio, o que fez cair por terra toda a teoria que eu tinha montado na minha cabeça. Eu achava que ele tinha fugido com a amante e o filho, e era isso aí. Mas será mesmo que ele tinha algum envolvimento nisso, ou ele só era mais uma vítima? Assim como o Tiago, será que o Tiago era mais uma vítima nessa história macabra? Até então, tinham achado só o corpo do Marcos, né? O Tiago continuava desaparecido. Um quarto suspeito do caso já era considerado foragido, Colorman dos Santos Nogueira, de 26 anos, e a polícia encontrou várias digitais dele na casa onde Marco Antônio foi mantido em cativeiro, né? Foi encontrado. Sabia-se que Renata e Gabriela também estiveram na casa pelas coisas que foram encontradas ali, provavelmente digitais, assim como do Colorman. O suspeito já estava sendo procurado e pôde ser identificado pela polícia, pois além da descrição também tinha várias tatuagens. Ele tem um dragão tatuado no braço esquerdo, uma carpa na perna esquerda, uma mulher indígena na lateral direita do abdômen e 2 desenhos do personagem Coringa na perna direita e no colo. Dizem que quem tem palhaço desenhado é matador de polícia. Uma coisa assim. Polícia não costuma gostar muito de quem tem palhaço desenhado, não. Eu tenho um primo que tem um palhaço desenhado, mas ele é certinho. Eu nem sei porque que ele fez isso. Acho que ele gosta do Coringa, na realidade. Não. Mas, assim, aí no mundo do crime, até onde se sabe, quem tem palhaço, Coringa desenhado é matador de polícia. E polícia não gosta muito deles, não. Então, crianças, se vocês forem fazer tatuagem, não sejam bandidos, pra não colocar a gente aí, né? A gente que eu digo, todos tatuados, no mesmo rolo. Não vão manchar a nossa comunidade tatuada. Eu tô rindo, mas é pra chorar, né? É a realidade. E vamos lá voltar à história. Na quarta-feira, 25 de janeiro, aconteceu a prisão de Carloman, nossa, que nome, do Santos Nogueira. E a Polícia Civil do Distrito Federal já se aproximava dos fins da investigação e tinha expectativa de que o inquérito seria finalizado nos próximos dias. A prisão dele foi logo depois de uma madrugada conturbada, já que no dia 24 de janeiro foram encontrados mais 3 corpos e uma fossa e uma casa abandonada, que era da família, né? E de acordo com a polícia, se tratava dos corpos de Tiago, Cláudia Regina, ex-amante ou mulher, não sei, do Marcos, né? E o terceiro corpo, naquele
momento não havia ainda sido identificado, mas já de imediato a polícia acreditava se tratar da filha de Marcos e Cláudia, já que era claramente um corpo feminino e de adolescente, né? O que foi constatado posteriormente que era sim o corpo de Ana Beatriz Marques de Oliveira, de 17 anos, que era irmã do Tiago, mais nova, e filha do Marco Antônio, né? No dia 24 de janeiro, um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de participar também da chacina. Ele foi solto, mas no dia 28 voltou a ser apreendido depois de um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara de Infância e Juventude. Segundo a corporação, ele confessou a participação. Acho que meu primo tá fumando. Tô sentindo o cheiro daqui de cigarro. Na madrugada de quinta-feira, 26 de janeiro, a polícia prendeu Carlos Henrique Alves da Silva, que tem 25 anos e é conhecido como Galego na região, e foi detido em Itapuã, no Distrito Federal. A polícia acredita que ele é suspeito de ajudar no sequestro de Tiago, no caso, o filho do Marcos, né, marido da Elisamar. Segundo a polícia, a família teve 10 pessoas desaparecidas e 10 corpos encontrados. A polícia informou que esses corpos estavam muito bem enterrados e cobertos por cal, provavelmente na tentativa de dificultar que a polícia encontrasse ou qualquer outra pessoa encontrasse e começasse uma investigação, né? A polícia trabalhou com a possibilidade de sequestro seguido de extorsão, já que vários cartões de crédito das vítimas foram encontrados nos cativeiros. Mas eu não consigo falar esse nome, mas Carloman disse à polícia que o crime foi motivado por uma disputa de terra, que 2 suspeitos disputavam terra com Marcos e Juliene em Planaltina, no caso a esposa do Marcos, né? Ela tem 2 nomes, eu esqueci o primeiro nome dela, não lembro se é Cláudia ou se é Renata, enfim. O advogado da família chegou a afirmar, inclusive, que essas terras foram objeto de uma ação que a família ganhou, mas que os criminosos continuavam tentando tomar as terras deles. Sabe-se até agora que 2 dos presos trabalhavam na chácara de Marcos e que foram eles que facilitaram a entrada dos demais na chácara. Contaram também que assim que entraram, Marcos reagiu e acabou sendo baleado. O que mais assim me chocou em tudo isso aqui, desse início, é que eles disseram, eu acho que foi o Horácio que falou, que quando eles esquartejaram o Marcos, ele ainda estava vivo, ele ainda estava respirando, eles sabiam que ele estava vivo, porque ele ainda, provavelmente estava dando aqueles... Ai, que horror! Mas eles falaram que esquartejaram ele ainda vivo. O advogado disse que naquele momento a polícia já tinha elementos o suficiente para oferecer denúncia ao Ministério Público e o Judiciário contra os suspeitos pelas mortes. A versão apresentada pelos suspeitos no primeiro momento de que Carlos e Marcos seriam os mandantes do crime acabou sendo descartada quando se descobriu os corpos deles e, segundo João Dark, o delegado responsável pela investigação, concluiu-se com base nos depoimentos dos suspeitos que a motivação do crime realmente foram as terras em Planaltina, onde o Marcos e a Renata Juliene, a esposa dele, que eram sogros da Elisamar, né, moravam. Era por essas terras que eles estavam brigando. A investigação também concluiu que Marcos conhecia 2 dos 5 criminosos da época que ele ficou preso na penitenciária da Papuda, presídio localizado em Brasília. Marcos tinha ficha criminal e cumpriu pena na Papuda, onde conheceu os suspeitos Gideon e Horácio, e os 3 mantiveram proximidade depois de libertos, tanto que o Marcos levou os 2 para ir trabalhar com ele na casa dele, né? Levou os 2 para morar na chácara. A TV Globo investigou e conseguiu descobrir que Marcos tinha 11 inquéritos nas costas, sendo 4 condenações por crimes de roubo, furto e associação criminosa. Então, né, gente, Marcos também não era flor que se cheira, mas a família inteira pagou pelos erros dele. Segundo a polícia, os 10 assassinatos tiveram como motivação uma chácara avaliada em 2 milhões, onde Marcos morava com a família, e a intenção dos criminosos era tomar conta da chácara e depois vendê-la. Provavelmente a intenção deles era morar lá um tempo, pedir os campeão, né, e depois vender. E nada melhor do que se livrar de todos os possíveis herdeiros desse lugar. Eles só esqueceram, graças a Deus, né, dos 2 filhos mais velhos da Elisamar, que provavelmente seriam herdeiros. Não seria, vai. Não seria porque os sogros dela ainda estavam vivos.
Mas enfim, né? Eles mataram todo mundo que poderia ser herdeiro desse lugar. Vamos à relação de quantas pessoas foram presas. Gideon Batista de Menezes, o delegado do caso, afirma que o suspeito foi encontrado com as mãos queimadas e como os 2 carros da família foram queimados, acredita-se que ele tenha sido responsável por essa parte do plano, né? Horácio Carlos Ferreira Barbosa confessou o crime e chegou a dizer que os assassinatos foram encomendados pelas 2 das vítimas, Tiago Belchior e seu pai Marcos Antônio, e que depois não se confirmou, já que os 2 também foram mortos nessa guerra aí. Fabrício Silva Caiedo seria o responsável por manter parte das vítimas em cativeiro. Carlomando Santos Nogueira. As investigações apontam que ele conhecia as vítimas e pelo menos um dos outros suspeitos. E foi ele quem disse que a briga foi por disputa de terra. Carlos Henrique Alves da Silva. A polícia acredita que ele é suspeito de ajudar no sequestro do Tiago e o adolescente que teve o nome e a participação poupada por ele ser menor de idade, né? As vítimas: Elisamar Silva, de 39 anos, que era esposa do Tiago e nora do Marcos. Tiago Gabriel Belchior, de 30 anos, marido da Elisamar, filho do Marcos, pai das crianças. Rafael da Silva, de 6 anos, que era filho da Elisamar e do Tiago. Rafaela da Silva, que era gêmea do Rafael e filha também, né, óbvio, da Elisamar e do Tiago. Gabriel da Silva, de 7 anos, filho da Elisamar e do Tiago. Gente, eles não pouparam nem as crianças. Marco Antônio Lopes, eu tô bem aqui com meu sutiã, mostra, né? Não sei se vocês repararam que ele é da cor do batom. Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, pai de Tiago, Gabriela e Ana Beatriz, sogro da Elisamar, marido da Regina, né? Da Regina não, é tanta mulher que esse homem teve, mas enfim. Cláudia Regina Marques de Oliveira, de 54 anos, ex-mulher de Marco Antônio. Ana Beatriz Marques de Oliveira, de 17 anos, escrevi aqui errado, ó. Essa menina tem 17 anos, era filha da Cláudia e do Marcos. Renata Juliene, que era de 52 anos, a mãe do Tiago e a atual esposa do Marcos, né? Deu a entender que a Cláudia, na verdade, foi amante dele e os 2 tiveram uma filha. E por fim, Gabriela Belchior, de 25 anos, filha de Marcos e da Renata, que então era irmã do Tiago, da Ana Beatriz e qual que é a outra? Só os 3. E cunhada de Elisamar. Claramente, Marcos também não era flor que se cheira, né, gente? Mas muitas pessoas da família acabaram pagando com a própria vida, inclusive as crianças. A minha mãe é de Goiás e ela até hoje conta que disputa de terra lá é muito comum. Inclusive, se a gente parar pra pensar, lembra quando teve aquele caso do Lázaro, aquele serial killer que foi caçado por meses e depois se descobriu que na realidade ele não era serial killer nada, que ele era jagunço dos fazendeiros ali da região, que estava tendo muita ajuda para se esconder e que por isso a polícia não estava conseguindo prender ele? Pois então, né? Disputa de terra, a gente sabe que é disputa de terra. Bem, isso foi tudo até o momento, né, sobre o caso. A maioria agora passa a correr em segredo de justiça. E eu soube que no dia 23/1 foram enterrados no cemitério de Planaltina os corpos das 3 crianças. Os 2 irmãos deles mais velhos, que são os filhos da Elisamar, né, e até agora os únicos sobreviventes dessa chacina, diz que querem justiça por essa monstruosidade. Eu vi também o pessoal pedindo ajuda para conseguir enterrar todo mundo, que parece que eles são uma família humilde. Eles tinham essas terras, mas não queria dizer que eles eram ricos. Então, muita gente, 10 pessoas da mesma família foi morta. E na quinta-feira, dia 26/1, os corpos de Marco Antônio e do filho Tiago foram sepultados no cemitério Campo da Esperança, na região do Gama. A família não quis fazer velório. E a Elisamar também e as outras mulheres não disseram aonde elas foram enterradas. E é isso, gente. Aparentemente tudo não passou, não que seja simples, né? Mas tudo foi motivado por questão financeira mesmo, disputa de terra. E é um horror. Mas é menos pior do que se fosse o Tiago e o Marcos que tivessem encomendado essas mortes, né? Vocês viram aí passando? Eu lembro que passou até no Jornal Nacional. Um horror. Comenta aí pra mim o que vocês acham desse crime que vocês viram. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dê um like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e até mais. Tchau!